falando de pessoas, e no trânsito mesmo, porque é no trânsito que eu tenho tempo. Falando de pessoas, você sabia que precisamos de pessoas? Nós precisamos de pessoas desde que nascemos, né? Nascemos precisando, e quando morrer também, né? Até para levar o caixão. Então, nós precisamos de pessoas. E tem pessoas que entram na nossa vida, umas para destruir, umas que conseguem destruir com a tua vida, e outras também que conseguem, assim, tem umas que te levam ao céu e tem umas que te levam ao inferno, né? Mas sempre são pessoas. Sempre são pessoas. Todas as experiências que a gente tem na vida são com pessoas, né? O melhor vinho que eu tomei, aquele papo bacana, aquele momento especial, foi com quem? Com pessoas. Você pode comprar, como diz Thiago Brunet, no Especialista em Pessoas. Esse livro é maravilhoso. Ele fala sobre isso. Você pode ter a melhor garrafa de vinho, mais cara, né? E sentar numa mesa sozinho pra tomar. Que graça vai ter, né? Não tem graça. Tem você dividir aquele momento com uma pessoa, né? E também tristezas, problemas. Tem gente que só te traz isso, né? As piores experiências da tua vida, momentos ruins, é com alguém. São pessoas que fazem com você, que trazem pra você, né? Então a gente tem que selecionar bem, aprender o famoso separar joio do trigo, e com a maturidade vindo, né? Experiências, terapia. Eu sempre vou falar de terapia, porque terapia não é pra loucos, né? Ai, eu não faço terapia. Eu ainda escuto, eu fico abismada com o século que a gente vive, com as informações que a gente tem, com tudo, né? Eu tenho uma mãe alcoólatra. Todo mundo que me conhece sabe o problema que eu tenho com a minha mãe. Não é o problema que eu tenho com a minha mãe, é o problema da minha mãe, né? Que ela é alcoólatra, não pôde nos criar, não criou os filhos dela por causa dessa doença, porque o alcoolismo é uma doença. E assim, ela acha que ela não é alcoólatra. Se você chegar pra ela e falar, você tem que se tratar, você tem que se cuidar, ela não quer se cuidar. Porque os julgadores de plantão, os juízes da terra, porque juiz e que pode julgar, né? Tem o juiz lá no tribunal, mas tem muitos juízes também aqui fora. Só que não fez faculdade, não fez chongas nenhuma. Mas adoram dar. Julgam muito a nossa família que abandonou ela, né? Porque a gente a culpa, alguém tem que ir pra cruz. Alguém tem que ir pra cruz. Então, assim, a pessoa não quer ajuda. A pessoa se afasta da família. A pessoa... Enfim. E ela não... O último a enxergar é igual corno. Não é o último a saber? O último a enxergar que você tem problema e que você precisa de ajuda, precisa de tratamento. Eu sei que também não é fácil. Eu não tô falando, nossa, é facinho. Você chega ali, se fosse assim, né? Você chega ali, vai fazer um tratamento, tudo álcool, você nunca mais vai beber, vai ficar feliz da vida. Não é fácil, tá? Não tô falando que nada é fácil, que nada na vida é fácil, tá? Só que é a última pessoa a reconhecer e a aceitar que ela tem aquele problema e que ela tem que procurar ajuda, que ela precisa de ajuda, que sozinha ela não vai conseguir. Nem adianta colocar Deus no meu, porque Deus, ele tá ali sempre. Só que não é culpa de Deus. Ai, só Deus. Não, só Deus não, que eu tenho que fazer a minha parte, tá? Ele não vai fazer a minha parte. A minha parte, nem ele, nem a minha mãe, meu pai, meu tio, filho, periquito, papagaio. A minha parte sou eu que tenho que fazer, ninguém mais. Então, enquanto a pessoa não reconhecer que ela tem aquele problema... Só que o que acontece? Se ficasse só com você, eu tenho esse problema. Eu tenho um problema psiquiátrico, ou eu tenho um problema com bebida, ou eu tenho um problema com droga, ou eu tenho um problema com N coisa de descontrole emocional, não sei. E se ficasse só comigo, não, mas as pessoas afetam e adoecem quem tá do lado. E respinga pra quem tá do lado, é pra um filho, é pra um parente, é pra quem tá próximo. Se tem filho, sobra pros filhos. Se tem um marido, sobra pro marido. Se tem uma esposa, sobra pra esposa. Se mora com o pai e com a mãe, sobra pro pai e pra mãe, entendeu? Então, assim, vamos se tratar, gente.
Eu ainda escuto preconceito, ainda escuto que as pessoas falam, muitas pessoas falam, a própria tá, que tem problema, só que acha que você tá apontando, que você tá julgando. Quando você fala assim, você precisa de ajuda, vai procurar uma ajuda, vai fazer um tratamento, vai fazer terapia. Mas eu não sou louco, mas terapia é deslouco. Eu não tô maluco pra fazer terapia. Gente, como assim? Aí o que essa pessoa faz? Perde quem tá do lado, perde o filho que você não criou um filho, né? Ou perde a mãe, se você é desse... A mãe que eu falo, falei besteira, quem tá em volta, quem tá do lado, se você tiver um relacionamento, você acaba perdendo esse relacionamento. Ou adoecendo quem tá do teu lado, sabe? Gente curado, cura. E gente doente, adoece. Se você tá curado, você consegue curar quem tá do teu lado. Agora, se você tá doente, você só vai adoecer quem tá do teu lado. E como é que a gente faz pra enxergar que a gente tá doente? Que a gente precisa de ajuda? Eu tô me curando, porque eu já fui muito doente. Pouco tempo de terapia, pouco tempo. Eu já vi uma evolução assim estrondosa. Eu não quero nunca mais parar de fazer terapia. Nunca mais na vida. E eu acho que todo mundo tem um pouquinho de loucura. O ser humano, ele tem dois lados, né? Um lado bom e um lado ruim. Eu sou muito louca, mas eu sou uma louca feliz, sabe? A gente é muito louco, porque a gente tem que ser louco. A vida é assim. Só que o louco que dizem, essas pessoas quando falam que não quer fazer terapia porque elas não são loucos, é que elas acham que é igual lá no hospício. Aqueles lá que precisam de terapia, eles acham que é só eles lá, né? E não é assim. E é uma pena, sabe? É uma pena quando a gente tenta ajudar, até porque a gente não vai mudar ninguém, a gente não vai salvar o mundo, né? Então, o que a gente faz numa situação dessa? Não é abandono, você não tá sendo egoísta e você não tá abandonando. Mas se você tem alguém perto de você, você sabe que aquela pessoa precisa de ajuda, você tá disposto a ajudar, você tá disposto a estar ali do lado, a caminhar junto, a ir com ela tentar ajudar a resolver esse problema da vida dela, que é um problema dela, só que você tá ali do lado, e ela não quer reconhecer, ela não quer se enxergar, ela não quer, sei lá, acordar, ela não quer nem tentar. Meu amor, tchau, porque isso não é ser egoísta, isso é pensar em si, porque a gente fica doente.